Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição da primeira carta de João e vamos considerar os versos 26 e 27 do capítulo 2. Então, abra a palavra do Senhor no livro da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Hoje nós vamos considerar os versos 26 e 27. Vocês podem ficar um pouco surpresos em algumas edições que está dividido, né? O 26 está em cima e tem o subtópico e está o 27. Mas uma informação importante é que quando o autor bíblico escreveu, não tinha essas subdivisões. Era uma carta só. Isso aqui é trabalho editorial, tá bom? Então, vamos lá. Warren Wiersbe, em seu comentário sobre a primeira epístola de João, conta uma história interessante sobre um missionário que evangelizava entre os índios norte-americanos. E eu vou contar essa história. Certa vez, este missionário estava caminhando pelas ruas de Los Angeles com um irmão índio norte-americano recém-convertido, quando eles se depararam no meio da rua com um homem pregando com a Bíblia na mão. Ouvindo aquele pregador, o missionário, um homem maduro na fé, logo percebeu que o homem fazia parte de uma seita herética. Que ele era um herege, ensinava doutrinas erradas. Porém, o índio, ainda imaturo, parou para ouvir o homem. Nesta hora, o missionário pensou: espero que meu amigo não fique confuso ou seja enganado. E começou a orar pelo amigo índio. Algum tempo depois, o índio deixou o ajuntamento ao redor do pregador e voltou para junto do missionário. Quando o missionário perguntou: o que você achou do pregador? O índio respondeu: enquanto ele falava, algo dizia o tempo todo em meu coração que ele era um mentiroso. Alegre com a resposta do amigo, o missionário explicou: esse algo no coração, na verdade, era alguém, o Espírito Santo de Deus. Lembrem-se que o Espírito Santo conduz à verdade e ajuda a reconhecer a mentira. Acaba a história aqui. Isso, sou eu já dizendo, porque o Espírito Santo unge o crente e é a própria verdade. Se você voltar você avançar um pouquinho em 1 João, capítulo 5, verso 6, só a parte B, está escrito o seguinte: e o Espírito, que é o Espírito Santo, é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Em nossa passagem de hoje, João ensina como nós, cristãos, devemos proceder quando estamos no meio de uma batalha entre a unção do Espírito que habita no crente e os enganadores que nos cercam. E vamos, enfim, ao texto. 1 João, capítulo 2, versos 26 e 27. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que o querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que ela nos ajude a nos fortalecer, edificar, avançar, Senhor, e nos tornarmos mais parecidos contigo, Jesus, Pai. É por isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em meio a falsos mestres, João apresenta, e aqui é um breve contexto, João apresenta uma série de testes entre os versos 5 do capítulo 1 ao 17 do capítulo 2. Com que intuito? Capacitar a igreja a ter ferramentas necessárias para enxergar quem de fato possui comunhão com a igreja e quem não possui comunhão com a igreja. Quem é um verdadeiro crente e quem não é um verdadeiro crente. Como consequência desses testes, João ensina aos seus destinatários que todo aquele
que afirma ter comunhão com Deus, ou seja, ser crente, fazer parte da verdadeira igreja de Cristo, todos esses devem andar na luz, pois Deus é luz. Este caminho da luz que os cristãos devem andar envolve especialmente dois comportamentos. Obedecer a Deus. Está lá em 1 João capítulo 2, versos 3 e 4. Sabemos que o conhecemos, Deus, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, o primeiro comportamento que deve caracterizar uma postura de um cristão é obedecer os mandamentos do Senhor. O segundo, aqui João destaca, é amar o próximo. Avança um pouquinho e vai capítulo 2, verso 9 e 10. Lembrem, eu estou falando do caminho da luz, do caminho do crente. E olha o que João vai dizer no versos 9 e 10 do capítulo 2. Quem afirma estar na luz, ou seja, quem afirma ser crente, andar no caminho dos crentes, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Nos versos 18 e 21 desta mesma carta, João alerta quanto à realidade de que este mundo em que vivemos está caindo e passando. E já estamos na última hora. Eu expliquei aqui o que é a última hora. O período que vai entre a primeira vinda de Cristo, há 2000 anos aproximadamente atrás, e até o retorno de Cristo. Esse é o período da última hora. Então, João sabe que nós estamos na última hora, e a razão disso é que porque muitos anticristos, falsos mestres religiosos, estavam surgindo. Na última mensagem, no domingo último, quando consideramos versos 22 e 25, vimos João confrontando esses anticristos do seu tempo, do tempo dele, que tinham uma prática de relativizar o ensino sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, até o 4º século da igreja, esse foi a maior ferramenta utilizada pelos hereges de todo tipo, que era relativizar as verdades sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente quanto à sua encarnação. Eles diziam que Jesus Cristo não tinha um corpo material de carne como o meu e o seu, mas era apenas um espírito ambulante. Outros, como eu disse no domingo último, diziam que Jesus Cristo, o homem Jesus foi habitado, por enquanto, no período do ministério dele, pelo Espírito Santo. Então, por isso que ele podia realizar sinais. Tudo isso é tolice. O ensino ortodoxo correto, bíblico, é que Jesus Cristo, quando saiu desceu e veio para nós, se encarnou e se tornou homem. E na atual condição, a partir desse momento até hoje, é que Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Ah, pastor, agora no céu, Jesus é 100% homem, de carne e osso? Esse é o ensino da Escritura. Hoje, João vai ensinar que permanecer no que foram ensinados os capacitaria a enxergar a diferença entre a verdade e o engano, a semelhança do índio, e evitar que as pessoas tentem desviá-los. Então, o primeiro ponto eu chamei de enganadores. Está lá no verso 26. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. A intenção, como temos visto constantemente aqui, dos mestres gnósticos era enganar os cristãos das igrejas da Ásia com heresias. E parece que, de fato, havia o risco de alguns serem iludidos e que talvez outros já estivessem apresentando alguns sintomas de engano, especialmente na conduta moral. Lembre-se um detalhe: quanto à conduta moral, quanto à forma de se comportar, os mestres gnósticos, esses hereges a quem João se dirige, possuíam duas posturas distintas. Uma, ascetismo, pois o corpo é mau.
O que é ascetismo, pastor? Eles maltratavam o corpo, faziam jejuns intermináveis, porque eles entendiam que a matéria era mal e, por isso, eles tinham que maltratar a matéria, o corpo deles. Tá certo? Se flagelavam e etc. Esse não concorda com a verdade das Escrituras. Mas tinha um segundo comportamento no mesmo grupo, pasmem, o completo oposto. O segundo comportamento moral desse grupo era a libertinagem. Porque o corpo é mau mesmo, então deixa eu usar para fazer o que eu bem entendo. Olha a lógica. Uma metade, eu não sei a proporção, vou dizer aqui. Uma metade acreditava que porque o corpo era mau, eles deviam maltratar o próprio corpo, viver em jejuns, se flagelando, se isolando, etc. Outra metade do mesmo grupo de pensamento entendia que porque o corpo é mau, então eu posso usar meu corpo para libertinagem, para imoralidade sexual, para gula, etc. Porque o corpo é meu mesmo, eu faço o que bem entende, ele é ruim, então deixa o corpo sofrer as mazelas desse mundo. Parece que o segundo tipo de conduta, esse da libertinagem, era mais perigoso. E alguns irmãos da igreja ali já estavam se encaminhando nesta direção. Prova disso é que são algumas advertências que João faz no decorrer da carta. Você pode ver aí, por exemplo, 1 João, capítulo 1, verso 8. 1 João, capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E aqui tem duas realidades nesse versículo, duas formas de negar o pecado. Uma é, eu não tenho nenhum pecado, eu não peco. E aí João diz que isso você está se enganando se você pensa dessa forma. Mas existe uma segunda forma. Era que aqueles homens estavam ensinando, os libertinos. Qual era? Isso que eu faço, apesar de ser imoral, não é pecado. Por quê? Porque o corpo é mau. Então, essa segunda forma, o resultado é o mesmo. Mas existem duas formas que João está alertando aqui. Você pode negar por se dizer santo o suficiente para nunca pecar, ou você pode negar por achar que os pecados que você comete não são pecados. Mas não para por aí. Avança um pouquinho e vai para o capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aqui é o exemplo positivo. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, novamente, João ataca a conduta moral, dizendo que só é justo aquele que pratica a justiça, e esse é como Jesus, como Deus que é justo. Por isso tudo, João conclui no início do verso 26 com: escrevo-lhes estas coisas. Afinal, a que coisas João está se referindo? É claro que ele está se referindo aos versículos anteriores, do 21 ao 25, nos quais ele escreve que os crentes não são ignorantes, mas conhecem a verdade, professam o Filho e devem permanecer nele e no Pai, e precisam estar plenamente cientes das pessoas que estão tentando desviá-los ou enganá-los. Estas coisas João escreve. É bonito ver aqui como, mais uma vez, é constante isso nos escritos de João. Como, mais uma vez, ele ensina exatamente o que ele aprendeu do Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 4 e 5. Jesus está falando de engano também, e olha o que ele diz. Respondeu Jesus: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Assim como Jesus diz: cuidado com os enganadores, João diz: cuidado com os enganadores. O caso aqui de João não é que os irmãos da igreja, isso precisa ficar claro para a compreensão da passagem. Não é que os irmãos das igrejas da Ásia
estavam totalmente seduzidos e convencidos pelos falsos mestres. Pois, embora seja possível que verdadeiros cristãos vacilem para um lado e para o outro por falsos mestres e suas doutrinas, ainda assim, a realidade que João está tratando é de que esses irmãos estavam talvez sendo influenciados, mas não tinham sido enganados de forma total e final, como nós vamos ver no verso seguinte. Todavia, João quer os deixar alerta e precavidos contra as tentativas de engano, pois a arma do anticristo, que nós vimos aqui, quando algumas mensagens atrás, quem seria o anticristo, enviado de Satanás, enganador, que quer desviar muitos de Cristo, fala contra Cristo, e dos anticristos, que são os falsos mestres religiosos, e seu mestre Satanás. A arma desses todos é a mentira e o engano. Curiosamente, o pastor falou hoje em dia sobre como nós devemos andar na verdade, consequentemente, o crente não deve andar na mentira. Só que essa claramente é a arma de todo inimigo de Cristo, a mentira, o engano. Olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 10. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. E aqui ele está se referindo ao anticristo. A vinda desse perverso é segundo as ações de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Enganar, meu querido, minha querida, aquilo contra que João está alertando, nada mais é do que levar o outro pelo caminho errado. É justamente o objetivo e a estratégia de Satanás, o pai da mentira. Enganar ou perverter é a única estratégia de Satanás. Você sabia disso? Porque Satanás, desde Adão e Eva até hoje, utiliza exatamente a mesma estratégia de enganar e perverter. Você já se perguntou o porquê ele faz isso? Escute aqui. Porque Satanás é incapaz de criar. Então, a única coisa que ele pode fazer é pegar algo que já existe e perverter. Em última análise, só existe um Criador. É Deus. O único que cria a partir do nada. E Satanás, nós sabemos que é invejoso desde o princípio. Ele não pode fazer isso. Nós não podemos criar nada. Nós, se fizermos uma obra de arte, alguma coisa assim, nós transformamos. Por exemplo, o camarada que pinta um quadro, ele pega tinta, pincel, papel e vai e pinta, ele transforma alguma coisa. Mas ele não cria nada do nada, no mínimo ele precisa de matéria-prima. O único ser capaz de criar do nada é Deus. E isso incomoda demais Satanás. E qual é a estratégia que resta para ele? Ele pode criar o que ele bem entende? Não. Então ele vai perverter. Ele vai moldar para fazer com que fique ruim. Como já vimos, e aqui já vai para a parte de aplicações para mim e para você. Como já vimos, Satanás e seus seguidores adoram perverter a religiosidade dos crentes, e era o ponto aqui de João, ensinando doutrinas falsas, exatamente como ele fez com Adão e Eva. Exatamente o que Satanás fez com Adão e Eva, ele queria fazer no meio das igrejas da Ásia, e claro que ele quer fazer no meio de qualquer igreja fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. E essa também era a preocupação de Paulo, por exemplo, quanto à igreja de Corinto. Ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente, olha a relação, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês, da igreja de Corinto, seja corrompida e se desvie
da sua sincera e pura devoção em Cristo. Note o modo de agir de Satanás ainda é o mesmo. Deus disse a Adão e Eva: se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. A serpente disse: se comer dessa fruta, certamente não morrerás. Outras mentiras que Satanás usa, e agora no nosso tempo, que nós não podemos cair, não podemos ser levados, não podemos deixar que a nossa rota mude por conta dos enganadores de Satanás. Uma mentira muito grande, eu acho que até... Quem estava no culto hoje de manhã, que levante a mão, por favor. Uma boa parte. O pastor citou 18 mentiras, eu não vou citar 18, mas muitas coincidem aqui. Uma que ele citou é: crente desigrejado. Ensinar para você que você pode levar uma sincera e fiel vida cristã afastado da igreja. Isso é uma mentira de Satanás e seus enganadores. Cabe a você não ser enganado. Outro exemplo. Crente é o que o mundo chama de crente carnal, que não precisa lutar contra o pecado. Eu não sei quem inventou isso, gente. Alguém deve saber aí. O crente carnal é aquele que ele só precisa dizer assim: olha, eu amo Jesus, e ele pode viver igual os libertinos lá gnósticos do tempo de João. Usa o corpo dele para o que ele bem entende, a vida dele ele gasta com o que ele bem quer, com o que lhe dá mais prazer, mas ele diz com a boca que ele ama Jesus, que claro, não é uma verdade no coração. Então isso é outra mentira do nosso tempo a ser evitada. Uma mentira muito comum, talvez até alguém aqui entre nós ainda tenha uma leve suspeita disso, é que no final Deus é tão bom que vai todo mundo para o céu. Isso é uma mentira. Será que Deus criou o inferno só para ser figurativo? Ou então ele mentiu quando ele fala do inferno na Bíblia? Não tem, ou você compra tudo ou você não compra nada. Você não pode destacar só o que você acha que é legal e o resto você joga fora. Então, essa é uma mentira do nosso tempo, e eu estou falando aqui de mentiras religiosas, que o crente, que todo mundo vai para o céu, todo mundo vai ser salvo, Deus é muito bom para condenar alguém. Consequentemente, uma mentira consequente é que o inferno é figurativo, não existe, é apenas uma lição moral que Deus quer ensinar. Tudo isso é tolice de enganadores e mentira. É claro que eu não poderia deixar de citar a mentira que os gnósticos estavam utilizando ali, que eu falei muito no domingo passado, mas vou repetir rapidamente aqui. A mentira de que Jesus não é Deus, como testemunhas de Jeová, por exemplo, defendem, e também as mentiras que muitos cristãos evangélicos creem, infelizmente, que Jesus não é homem. Deixa eu dizer uma coisa para ficar definitivo. Desde que Jesus foi encarnado, aqui, que ele nasceu da Virgem Maria, ele continua sendo homem e vai continuar até sempre, né, que não termina. Então, Jesus é homem e Jesus é filha. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, primeiro, no contexto do texto que nós estamos tratando. E ele diz a mesma coisa que o apóstolo João. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão os espíritos enganadores e as doutrinas de demônio. Calma que a gente ainda vai continuar aí nesse texto, mas olha a relação, o paralelismo entre esses dois textos, como é interessante. A diferença é que Paulo está falando o que vai acontecer, João está advertendo para que não aconteça, mas estão falando da mesma realidade. Aí continua no verso 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E aqui está o ponto. Aqui doutrina de demônio, que mentirosos e hipócritas estão ensinando e que tem cauterizado a consciência de muitos. A que doutrina Paulo está falando? Ele vai citar duas, mas eu quero destacar especialmente a primeira. E proíbem o casamento. Só para título de continuar o verso, diz: e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. As doutrinas de demônio que o Espírito claramente revelou ao apóstolo Paulo que os enganadores usariam nos últimos tempos é
um ataque frontal e direto à família, especialmente ao proibirem o casamento. E aqui não vamos enxergar de forma simplória, não é apenas estabelecer leis que proíbem o casamento. Aqui não está falando no âmbito legislativo, mas está falando no âmbito religioso, que ensinos que diminuem a importância da instituição do casamento e, consequente, da família criado por Deus. Esses ensinos claramente são ensinos demoníacos. Infelizmente, meus queridos e minhas queridas, nós temos várias provas disso em muitas igrejas que minimizam o valor do casamento. Por exemplo, quando você vê numa igreja, isso aí, aqui, graças a Deus, o Senhor tem nos protegido desse mal. Mas se você circular por aí, em outras aqui no nosso estado, fora, por aí, se for para a Europa, nem se fala. Mas uma prova dessa minimização do valor da família e do casamento são igrejas que acham normal e comum e defendem a ideologia de gênero. Para você que não sabe o que é ideologia de gênero, é o camarada, o rapaz ou a moça que nasce, mas ele não tem o sexo definido. Ele vai ainda decidir qual é o sexo. Eu estou falando grosseiramente, é claro. Mas ele vai ainda definir qual é o sexo dele. Só que esse é o ensino de demônio dos enganadores. Porque a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. E qual é a diferença? É claro, o homem é homem e a mulher é mulher. Outros ensinos que minimizam a importância do casamento. Casamento com pessoas do mesmo sexo. Isso aqui, o que eu estou falando, é um erro em si, na minha visão. Porque eu entendo que casamento é o que Deus criou em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Gênesis capítulo 2, que é homem e mulher. Isso é casamento. Tudo que foge desse padrão não é casamento, é qualquer coisa, é uma união entre duas pessoas, etc. Mas para mim não é casamento. Lógico que isso minimiza também o valor da família. Como é que se cria a família? Adotando, né? Porque biologicamente é impossível. Outro, esse aqui parece mais light. Esse aqui alguns vão dizer, não tem problema. Permitir igrejas que ensinam, permitem, incentivam sexo antes do casamento. Isso minimiza a importância do casamento. Porque isso é muito claro. Se eu tenho tudo que eu preciso do casamento, para que eu vou me casar? Só para pagar a conta, boleto, aguentar um monte de coisa, dificuldade de casamento, às vezes é um pouco difícil. Não, eu fico na minha casa, ela fica na casa dela, eu vou poder me relacionar sexualmente, eu vou aproveitar todos os prazeres e não tenho nem que dividir banheiro. É uma maravilha. Só que isso também minimiza a importância do casamento, porque o sexo é algo... eu sempre falo quando eu celebro o casamento, o sexo é algo interessantíssimo. Fora do casamento, ele é uma imoralidade completa. É um pecado abominável diante do Senhor. E por que eu disse que era interessante? Porque dentro do casamento, ele não é só puro, não. Ele é agradável a Deus, ele é desejável a Deus. Deus quer que o marido e a esposa tenham relações sexuais, porque Ele criou prazerosa, para que o sexo fosse prazeroso, para que fosse aproveitado estritamente nessa relação. Esse é o ensino das Escrituras. Meu querido e minha querida, nós não podemos ser muito inocentes aqui, entre aspas, quanto ao engano. O engano, ele não vem, o camarada que vem enganar, que ele vem nos enganar, ele não vem dizendo assim, escrito na testa, olha, eu sou um enganador. Meu nome é anticristo, eu estou aqui para enganar você. Você segue a Bíblia, mas eu vou apontar na outra direção, mas eu sou enganador, me segue. Ele não vai fazer isso. É sutil. Eles vão mudando um pouquinho aqui, puxa um pouquinho para o lado, puxa um pouquinho para o outro. Por exemplo, não estava aqui, mas eu vou falar. Por exemplo, há décadas atrás, eu não sei exatamente o número, décadas atrás, não existia
a mentalidade do ensino antibíblico que vigora em muitas igrejas de ordenação de pastoras. Isso não existia. Aí começa. Aí um faz. É sutil? Não tem problema, dá, é legal e tal. Aí vem. Aí, é mesmo, não tem pessoas que não buscam sinceramente obedecer a despeito da vontade e do interesse, vão cedendo. Vai cedendo. Às vezes, até de boa vontade, nem todos são mal intencionados, mas são enganados. E aí, vai passando, e aí vai se tornando comum. Aí agora, pasme, eu não sei dizer precisamente, mas eu acho que mais incomum agora do que igrejas que ordenam pastoras, mais incomum é a igreja que só ordena um homem como pastor. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu creio que a gente deve estar andando para chegar nesse ponto. No que veio sutilmente mudando. Só que você pode dizer, pastor, mas não tem problema, é só o que tem as mulheres serem pastoras? Minha irmã, um parêntese, o seu valor não aumenta em nada, nem diminui em nada pelo fato de Deus não ter separado este chamado para você. Tá? Fecha parênteses. Esse tipo de engano, ele é só o início. Porque primeiro é assim, não, pode ser pastora. Depois pode ser homossexual. Depois pode ser transgênero. Depois pode ser travesti. E assim vai. É só o início. Então nós precisamos ser sábios e olhar que o engano ele é sutil. Como me defender, pastor? Está aqui. É na palavra. Eu disse domingo passado e vou dizer de novo. A igreja não pode permanecer firme somente contando com seus pastores. Porque pastor vai, vem, morre, adoece, se acaba, cai, desanda. Às vezes acontece de homens que parecem ser santos de Deus e depois caminham pro lado errado. Se Deus quiser, não é o caso do nosso pastor, não estou falando nada disso, pelo contrário, homem santo de Deus, mas eu estou dizendo que acontece. A igreja tem que estar firmada na palavra, não é no pastor. Segundo ponto, unção. O primeiro é enganadores e o segundo é unção. Está lá no verso 27. Diz assim, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Agora, João vai apresentar um encorajador contraponto. Ele está dizendo, cuidado com aqueles que estão tentando enganar vocês. Eu estou lhe ensinando essas coisas para que vocês não sejam enganados. Só que agora ele vai apresentar uma informação encorajadora. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Ele está falando que os crentes, diferente dos enganadores, possuem essa unção. Esta unção, como já vimos em mais detalhes anteriormente, quando consideramos o verso 20, refere-se ao momento em que os destinatários receberam o dom do Espírito Santo de Deus, isto é, quando da conversão. Em outras palavras, o que João está dizendo, olha, cuidado com os enganadores. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa de encorajamento. Vocês, quando foram convertidos, receberam o Espírito Santo de Deus, e ele permanece em vocês. Esse é um bem, um dom, um presente precioso que todo crente verdadeiro possui, recebe e o acompanha fielmente para sempre. Se você é um crente no nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido e minha querida, pois saiba que o Espírito Santo de Deus habita em você. 2 Coríntios capítulo 2, versos 21 a 22. Ora, Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 a 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. O que é essa unção? Está aí na sequência. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações
como garantia do que está por vir. Então, o que mantém o crente firme e o capacita a resistir aos enganadores ao redor é a unção, é a habitação do Espírito Santo de Deus, Deus de Deus. Apenas esses bem-aventurados, os crentes, apenas eles, João diz, não precisam que alguém os ensine. Aqui, com certeza, João tem em mente o cumprimento da profecia de Jeremias, texto muito conhecido de muitos, Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34. Diz assim, o profeta Jeremias, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Aqui, esse porei a minha lei, a partir daí até o meu povo, isso é unção, em outras palavras, a mesma unção que eu estava dizendo. E olha qual é a consequência dessa unção para o profeta, a mesma que João está falando. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Por quê? Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Certo. Qual o significado? Que tem o Espírito Santo não precisam mais ser ensinados, porque já tem o mais importante para se resistir, já conhecem verdadeiramente o Senhor. Isso aí é o que João está destacando, a Bíblia dominical saudável, e você vai aprendendo, conhecendo mais do Senhor. É claro que isso é o agir do Espírito Santo que conduz, ensina a igreja do Senhor no caminho da verdade. Não pense que é apenas... esse motor todo é movido apenas pelas habilidades humanas. Quem guia o povo é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. O pregador, eu não creio que exista um pregador aqui nessa igreja, os que eu conheço, que acham que as pregações realizadas aqui são fruto exclusivamente da mente e do estudo. Claro que não. É fruto principalmente do agir, da misericórdia do Espírito Santo de Deus que habita no crente. Aí é possível se fazer. Esse texto nos ensina algumas coisas e vamos depois caminhar para o final. Primeiro, uma igualdade fundamental entre todos os crentes. O crente não precisa consultar professores cultos de teologia antes de aceitar a verdade do Evangelho. O crente é aquele que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus na pregação do simples Evangelho de Deus e ele vai, porque ele é atraído amorosamente por Deus. O Espírito Santo, outra aplicação, é o mestre de cada crente sem distinção. Sem o agir do Espírito Santo, é impossível aprender a verdade. Recentemente, eu aconselhei um jovem que eu tinha dúvidas se ele de fato tinha sido convertido. Eu ainda tenho até hoje. E ele chegou lá e ele começou a me pedir um monte de razão. Não, por que isso? Por que aquilo? Por que? Aí, você crê no Evangelho? Não, eu creio, mas eu não entendi isso. Eu não entendi isso. Sabe o que ele estava querendo, em outras palavras? Ele estava querendo ser convencido racionalmente. Só que o homem é caído. O homem é naturalmente pecaminoso. A razão não é o suficiente para transformar. Ela pode até convencer por algum tempo muitos, mas não para transformar. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Dentro da igreja, então, os crentes podem e devem aprender uns com os outros, como parte do agir pedagógico do Espírito de Deus, eu já falei. Lembrem que aquele que não tem o Espírito Santo é incapaz de discernir as coisas espirituais. Paulo vai dizer, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não se surpreenda, meu querido e minha querida, se o mundo não compreende da mesma forma que você.
Vou repetir, isso aqui é muito importante. Não se surpreenda se o mundo não compreende da mesma forma que você. É normal, se você é crente. Porém, fique muito preocupado se você pensa da mesma forma que o mundo. Não se surpreenda se o mundo não pensa como você, cristão. Isso é normal. Agora, se você pensa da mesma forma que o mundo, se preocupe. Talvez essa unção do Espírito Santo que eu estou me referindo aqui não tenha caído sobre você. Como alternativa, se você... Ai, meu Deus, pastor, eu estou vivendo como se o mundo fosse as coisas mais importantes. Eu absorvo todo esse tipo de ideia negativa que vem de fora. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor humildemente. Se humilhe. Se humilhe diante do Senhor. Aquele jovem que queria muitas razões, ele é um jovem orgulhoso, porque ele queria ser convencido, a lógica dele tinha que compreender as verdades do Evangelho. Mas o crente mesmo é aquele que se ajoelha com a cara no chão e diz assim: eu creio, Senhor, porque eu sou miserável e eu dependo de Ti. Isso é ser cristão. Então clama ao Senhor, pede por sabedoria do alto para compreender, meu querido, minha querida, as verdades que só o Espírito Santo de Deus pode ensinar. A Bíblia dos inimigos. A Ele, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja a honra, a glória para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.